Olha só, vocês já ouviram falar em dislexia? Sabem quais são as causas, os sintomas e até mesmo como identificar a dislexia? Eu convidei a Thaísa Brasil, que é fonoaudióloga e também psicopedagoga, para conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Tudo bem, Thaísa? Boa tarde. Boa tarde, Fer. Tudo jóia? Com vocês? Tudo bem também. Saudade de você ao vivo aqui com a gente, viu? Muita saudade. Vamos falar da dislexia, então. O que é a dislexia, tá? A dislexia é um transtorno de origem neurobiológica, Uhum. onde a criança apresenta o indivíduo, ela tem dificuldade no reconhecimento das palavras e na decodificação. Isso resulta de um déficit fonológico e da série da criança também. Agora, tem tipos ou graus, Thaísa, de dislexia? Os tipos têm, as dislexias elas podem ser auditivas, visuais ou mixtas. O grau, não existe um grau da dislexia. O que acontece é que existe o grau que a vai ocasionar na vida do indivíduo. Isso, porque daí, dependendo da situação, ela pode ter uma vida mais tranquila, ou dependendo da situação, ela pode ter uma vida mais prejudicada, tudo em relação à aprendizagem. E existe uma causa específica, Thaísa? Olha, vários estudos apontam um fator genético, né, que é uma hereditariedade, mas a gente tem observado que há algo que acontece durante a gestação da mãe, uma internação prolongada da criança, alguma nova durante o parto, algumas coisas que tiram o bom desenvolvimento desde o período gestacional ou até mesmo quando a criança nasce, pode vir a interferir e a criança pode ter a dislexia. Agora, qual que é o profissional que fecha esse diagnóstico, Thaísa? Olha, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para fechar o diagnóstico da dislexia. É claro que nós contamos hoje, né, com uma equipe multidisciplinar e cada um tem o seu valor dentro do nosso trabalho para fechar o diagnóstico. Então, a gente pode precisar do neuropsicólogo, do próprio neurologista, mas é fundamental que tenha o fonoaudiólogo por conta desse déficit fonológico mesmo na linguagem. Agora, existem alguns sinais, Thaísa, que já podem ser observados pelos pais, pelos professores, enfim, pelas pessoas que estão mais no dia a dia com a criança? Existem sim. Antigamente, falavam muito, a criança que teve atraso na fala ou teve algum problema na fala, ela tem uma probabilidade maior de ter dislexia. A gente sabe que até mesmo a criança que não tem alteração de fala, ela pode ter uma dislexia sim, porque pode ser de forma visual. Então, alguns sinais a gente observa na criança. A questão da criança que demorou para falar é uma característica, ou que tem trocas na fala, aquela criança que por algum motivo teve uma dificuldade na aprendizagem, ou para decorar as cores, ou para aprender uma música na educação infantil. São crianças que têm dificuldade de montar um quebra-cabeça, dificuldade em guardar nomes, tanto nome de pessoa como nome de lugar. Criança que tem dificuldade na coordenação motora, tanto ela fina, que é da escrita, quanto a ampla. Então, são crianças que vão aprender a andar de bicicleta, tem mais dificuldade, mas tudo isso são possibilidades, né? A criança que tem dificuldade em manusear mapas, ou que tem pouco prazer em atividades pedagógicas. São alguns sinais de crianças que podem apresentar a dislexia. Agora, tem alguma orientação que você possa dar, Thaísa, para atividades práticas com essas crianças com dislexia? Olha, a gente sempre, como a dislexia, ela existe um fator de defasagem na linguagem. Então, a criança ela apresenta geralmente sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas. Então, aquela criança que ela nomeia pouco, ela sabe pouco a função dos objetos, ou ela fala, 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 mas a gente percebe que ali não tem muita coerência. Então, trabalhar sempre a linguagem dessa criança com estímulo.
A criança com dislexia, ela tem muita capacidade em aprender e melhorar. É uma criança que vai evoluir, ela precisa apenas ser trabalhada. Então, quanto antes começar uma intervenção, quanto antes estimular essa criança, é muito bom. Então, em casa, montar quebra-cabeça, nomear figuras. Às vezes você fala assim a função do objeto e pede para a criança falar o nome. Então, qual é o objeto que eu uso para cortar o pão? Então, para a criança falar a faca e vice-versa. Qual é o nome desse objeto? Então, tudo que estimule a linguagem. Quando for trabalhar as letras, começar com a questão das vogais. Qual que é o nome dessa letrinha aqui? A letra, qual que é o som que ela faz? Então, tudo isso vai estimulando a criança. Obrigada, viu, pelas suas explicações aqui. E eu quero que você volte ao vivo da próxima vez. Pode deixar, combinado. Beijo, minha amiga. Saudade de você. Obrigada.